Ondas cerebrais reveladoras. É até mesmo possível verificar a diferença nas ondas cerebrais. Levamos pessoas de ambos os mindsets a nosso laboratório de ondas cerebrais na Universidade de Columbia. Enquanto respondiam a perguntas difíceis e recebiam um feedback, esperávamos curiosos o momento em que suas ondas cerebrais indicariam se estavam interessadas e atentas. As pessoas de mindset fixo somente se interessavam quando a reação se referia à sua capacidade. As ondas cerebrais delas mostravam que só prestavam bastante atenção quando lhes dizíamos se suas respostas haviam sido corretas ou incorretas. Mas quando lhes apresentávamos informações que poderiam ajudá-las a aprender, não havia indício de interesse. Mesmo quando erravam, não se interessavam em saber qual era a resposta correta. Somente as pessoas de mindset de crescimento prestaram atenção rigorosa em informações que podiam aumentar seu conhecimento. Somente para elas, o aprendizado era a prioridade. Outro subtítulo. Qual é a sua prioridade? Se você tivesse de escolher, qual seria a sua preferência? Alto nível de sucesso e de reconhecimento ou muitos desafios? Essas escolhas não precisam ser feitas apenas em relação a tarefas intelectuais. As pessoas também têm de decidir que tipo de relacionamento desejam. As que gratificam seus egos ou os que as desafiam a se desenvolver. Quem é o seu companheiro ideal? Fizemos essa pergunta a jovens adultos e eis o que nos responderam. As pessoas com mindset fixo disseram que o companheiro ideal deveria colocá-las em um pedestal, fazê-las sentirem perfeitas, adorá-las. Em outras palavras, o parceiro ideal homologaria suas qualidades imutáveis. Meu marido diz que antigamente se sentia assim, querendo ser o Deus da religião de alguém, sua parceira. Felizmente abandonou essa ideia antes de me conhecer. As pessoas de mindset de crescimento desejavam uma pessoa diferente. Responderam que o companheiro ideal teria que perceber seus erros e as ajudar a se aperfeiçoarem, desafiá-las a se tornarem pessoas melhores, estimulá-las a aprender coisas novas. Com certeza, não queriam alguém que ficasse de picuinhas ou que abalasse sua autoestima, e sim pessoas que promovessem seu desenvolvimento. Não se consideravam seres completamente evoluídos, sem defeitos, que nada mais tinham a aprender. Você já deve estar pensando, muito bem, mas o que acontece quando duas pessoas de mindset diferentes se juntam? Uma mulher de mindset de crescimento fala de seu casamento com um homem de mindset fixo. Mal saí da igreja quando comecei a perceber que tinha cometido um grande erro. Cada vez que eu dizia alguma coisa como: por que não procuramos sair um pouco mais? Ou gostaria que você consultasse antes de tomar decisões. Ele ficava arrasado. Depois, em vez de falar sobre o assunto que tinha levantado, eu passava literalmente 1 hora consertando o estrago e fazendo com que se sentisse bem novamente. Além disso, ele corria ao telefone para ligar para a mãe, que sempre enchia da constante adoração de que ele parecia necessitar. Ambos éramos jovens e novatos no casamento. Tudo o que eu queria era me comunicar. Assim, a ideia que o marido fazia de um relacionamento bem-sucedido, aceitação total e sem crítica, não era a mesma da mulher. E a ideia que a mulher fazia de um relacionamento bem-sucedido, que era enfrentar os problemas, não era do marido. O crescimento de um dos parceiros era o pesadelo do outro. Outro subtítulo. A doença do CEO. CEO, por falar em reinar do alto de um pedestal e desejar ser considerado perfeito, você não se surpreenderá ao saber que isso é muitas vezes chamado doença do CEO. Lee Iacocca foi um caso grave dessa enfermidade. Depois do sucesso inicial como chefe da Chrysler Motors,
Lacoca se assemelhava muito aos meninos de 4 anos com mindset fixo. Continuou a produzir repetidamente os mesmos modelos de carros, com modificações apenas superficiais. Infelizmente, eram modelos que ninguém queria mais. Enquanto isso, as firmas japonesas estavam repensando completamente qual deveria ser a aparência dos automóveis e como deveriam funcionar. Sabemos o resultado disso. Os carros japoneses rapidamente conquistaram o mercado. Os CEOs se veem constantemente diante dessa escolha. Deveriam olhar frente às suas deficiências ou criar um mundo em que não tenham nenhuma? Lee Iacocca escolheu a segunda opção. Cercou-se de adoradores, exilou os críticos e rapidamente perdeu o contato com o rumo que seu campo de atividade iria seguir. Tornou-se uma pessoa que já não aprendia. Nem todos, porém, pegam a doença dos CEOs. Muitos grandes líderes enfrentam regularmente suas deficiências. Ao refletir sobre seu extraordinário desempenho da Kimberly-Clark, Darwin Smith declarou: "Nunca deixei de tentar estar à altura do meu cargo." Esses homens, assim como os estudantes de Hong Kong, com mindset de crescimento, jamais deixaram de seguir o curso suplementar. Os CEOs enfrentam outro dilema. Podem preferir estratégias de curto prazo, que aumentem o valor das ações da firma e façam com que pareçam heróis. Ou podem trabalhar em busca de aperfeiçoamento de longo prazo, arriscando-se à desaprovação da Wall Street ao lançar as bases para a saúde e o crescimento da empresa num prazo mais longo. Albert Dunlap, que confessava possuir mindset fixo, foi levado à firma Sunbeam para reorganizá-la. Preferiu a estratégia de curto prazo, aparecer um herói para a Bolsa de Valores. As ações se valorizavam, mas a firma se esfacelou. Lou Gensteiner, que afirmava ter mindset de crescimento, foi chamado para reformular a IBM. Ao dedicar-se à imensa tarefa de mudar a cultura e as políticas da empresa, os preços das ações estagnaram e Wall Street torceu o nariz. Ele foi considerado um fracasso. Poucos anos depois, no entanto, a IBM voltou à liderança em seu campo de atividade. Continuo no próximo vídeo.